Olá, segundo ano, boa noite, como vocês estão? Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje teremos aula de geografia. Vocês vão usar o livro de geografia e também o livro de atividades de reforço. Abram o livro de geografia na página 14. Vamos lá. Vamos estudar a orientação espacial. Olha, no dia a dia, as pessoas, elas têm relação com diversos espaços, não é? Casa, trabalho, escola, igreja. E para ir até esses lugares, elas precisam se orientar, certo? E uma das formas de se orientar no espaço são os pontos de referência, que podem ser elementos da natureza, como também podem ser elementos construídos pelo homem. Olha, vamos pensar aqui na nossa escola, certo? À frente da nossa escola temos um prédio, então podemos usar ele como um ponto de referência. Eu posso dizer que eu estudo em uma escola em tal rua e na frente dessa escola tem um prédio. Imagina que nessa rua existem duas escolas. E aí, se alguém for até a minha escola, vai observar qual das escolas tem um prédio à frente, então já vai localizar que é a minha escola. Também podemos usar aqui o exemplo da escola, o ponto de referência, as árvores que tem na calçada, não é? É um elemento da natureza que também pode servir como um ponto de referência, certo? E para se localizar nesses diversos ambientes, o homem criou os 4 pontos cardeais, certo? Que são eles norte, sul, leste, oeste. Vou me localizar aqui na sala. Se eu estico o meu braço direito, eu tenho o leste. Então, eu posso dizer que ao meu leste eu tenho a mesa. E aí, eu estico o braço esquerdo. E aí, eu vou ter o meu oeste. E eu posso dizer que ao meu oeste eu tenho aqui, olha, essa estante. Certo? À minha frente está o norte. Então, eu posso dizer que ao meu norte está a câmera. E atrás está o sul. Então, eu posso dizer que no meu sul está o quadro. Então, vamos lá, olha. Leste, oeste, norte, sul, certo? Vamos lá. Ao meu leste está a mesa, ao meu oeste está a estante, ao meu norte está a câmera e ao meu sul eu tenho um quadro, certo? Mas como é que fazemos para localizar esses pontos cardeais? Olha, ele tem relação com o Sol. Sabemos que o Sol, ele ocupa diversas posições no céu durante o dia, graças àquele movimento de rotação que a Terra faz. Lembra que estudamos que a Terra, em um período de 24 horas, ela dá um giro, uma volta completa em torno de si mesma. E isso faz com que o Sol ele ocupe diversas posições ao longo do dia. Então, quando o Sol nasce, temos a nascente, certo? Que é o primeiro lugar, a primeira posição onde o Sol surge no dia. Lá no comecinho do dia, onde o Sol vai surgindo, ali é chamado de nascente. E onde o Sol se põe, lá no pôr do Sol, onde o Sol vai descer, que a gente tem a impressão que ele vai descendo, não é? Pronto, ali temos o poente. E para localizar os pontos cardeais, certo? O ponto de referência dos pontos cardeais é o Sol. Então, eu sempre vou me localizar assim, olha, observe esse menino. Aqui eu tenho a nascente, que é a posição onde o Sol surge no início do dia. Então, eu vou colocar o meu braço direito. Lembra quando o tio Wilma falou que o braço direito ele indica o leste? Então, eu indico aqui para a nascente do Sol o meu braço direito. Então, eu vou ter o meu leste. Onde o Sol se põe, eu tenho o braço esquerdo. Então, eu vou ter o oeste. E à frente, o norte e atrás, o sul. Olha, compreende? O ponto de referência dos pontos cardeais é o Sol, certo? Para me localizar durante o dia, eu observo onde é que o Sol nasce. Qual dos lados o Sol está nascendo? Então, aí eu vou esticar o meu braço direito para a posição onde o Sol nasce e eu terei o leste. Vou indicar o meu braço esquerdo para onde o Sol se põe. Observa, durante o dia o Sol não faz esse movimento? Não é isso? Então, pronto. O Sol nasce, eu tenho o leste. O Sol se põe, eu tenho o oeste. E à frente o norte e atrás o sul.
certo? E para ter pontos mais precisos, o homem também criou outros pontos, que são os pontos colaterais. Afastar aqui um pouquinho. Pronto, eu tenho os pontos colaterais, certo? Aqui eu tenho a rosa dos ventos, que serve para mostrar esses pontos. Nela eu tenho indicando o norte, o sul, o leste e o oeste. E agora vamos ver quais são os pontos colaterais. Quando eu tenho aqui o norte e o leste, entre esses dois pontos, olha, observa, entre o ponto norte e o ponto leste, eu tenho o nordeste. Entre o ponto leste e o ponto sul, leste e sul, eu tenho o sudeste. Entre o ponto sul e o ponto oeste, eu tenho o sudoeste. E entre o oeste e o norte, eu tenho o noroeste, certo? Então, são 4 pontos cardeais e 4 pontos colaterais. Olha, norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais. E a partir deles, a partir da junção de 2 pontos cardeais, eu tenho os pontos colaterais, certo? Vou repetir. Entre o ponto norte e o ponto leste, eu tenho o nordeste. Entre o ponto leste e o ponto sul, eu tenho o sudeste. Entre o ponto sul e o ponto oeste, eu tenho o sudoeste. E entre o ponto oeste e o ponto norte, eu tenho o noroeste. Então, também são 4 pontos colaterais. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, certo? E aí, além da rosa dos ventos, existe outro instrumento que as pessoas utilizam para se localizar. Eu trouxe aqui um desenho como exemplo. Vocês sabem o que é isso? Olha, isso aqui é uma bússola, certo? E como é que a gente se localiza com a bússola? Como é que ela funciona? Lá no núcleo da Terra, na parte interna do planeta Terra, ele tem vários metais, ele tem vários minerais. E o principal deles é o metal, certo? Em estado sólido e em estado líquido. E esse metal que está lá no núcleo da Terra, ele serve como um grande ímã, certo? E como todo ímã, ele tem 2 pontos. E os pontos dele são o norte e o sul. E aí a bússola, ela tem essa parte aqui, olha, que é chamada de agulha, que também é uma ímã. Então, ao segurar uma bússola, ela vai se localizar com esses 2 pontos da Terra. Então, ela vai indicar qual é o ponto norte e qual é o ponto sul. E a partir deles 2, conseguimos localizar o leste e o oeste, certo? E existem vários tipos de bússolas. Existem as bússolas que têm, além dos pontos cardeais, os pontos colaterais, certo? Aproveitem aí, se localizem na casa de vocês. O que é que tem ao leste, oeste, norte e sul? Pratiquem, tá certo? Agora vamos para a nossa atividade. Abram o livro de Geografia na página 15, enquanto que o meu vai retirando aqui, certo? Olha, vamos lá. Na primeira questão da nossa atividade, tem assim: encontre no caça-palavra os pontos cardeais. Deixa eu pegar aqui o meu livro. Certo? Primeiro, vamos começar relembrando quais são os pontos cardeais. São 4, gente. Norte, sul, leste, oeste. Então, vamos lá. Tem aqui na primeira questão. Vou colocar aqui os pontos e vocês vão localizando aí no caça-palavras.
norte, sul, leste, e oeste. Norte, sul, leste, oeste. Agora vamos para a segunda questão. E diz assim: marque um X na alternativa correta. Vamos lá. Primeira alternativa diz assim: a bússola, lembra que o Wilma mostrou? A bússola é um instrumento musical que nos orienta. Olha, a bússola é um instrumento musical, a gente consegue produzir música com a bússola? Não. E instrumentos musicais, eles produzem música. Eles não servem para nos orientar nos espaços. Então, não está certa. Primeiro está errado. Vamos para a segunda. Os pontos cardeais são apenas leste e oeste. Só temos 2 pontos cardeais, só são 2, são 4, não é? E norte e sul. Tá faltando aí. Então, essa alternativa também não está certa. Vamos para a terceira. Poente é o lugar onde o sol se põe. Correto. Olha, nascente é onde o sol nasce. É a posição onde o sol surge lá no início do dia, a primeira posição que ele ocupa. Naquela direção ali eu tenho o nascente. E ele faz todo esse percurso. E onde ele vai embora, não parece que ele está indo embora, não é? Pronto, ali é o poente, é onde o sol se põe. Então, essa alternativa está certa. Próxima alternativa. Rosa dos ventos é uma rosa que nasce na água. Olha, rosa dos ventos é o nome daquele instrumento que serve para a gente se localizar, não é? Que ele tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Não é uma planta, então não está certo. Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Diz assim: complete as frases corretamente. Na letra A, do lado oposto ao leste fica o ponto cardeal. Olha, lembra como que o Wilma localizou leste? E do lado oposto eu tenho o oeste. Então vamos completar aqui. Oeste. Vamos lá. Letra B. Do lado oposto ao norte fica o ponto cardeal. Olha, já sabemos que aqui eu tenho leste e aqui eu tenho oeste. À minha frente eu tenho o norte e no lado oposto eu tenho o sul. Vamos lá. Quarta questão. Vamos lá, a quarta questão diz assim: na
Na bússola abaixo, escreva o nome dos pontos cardeais. Então vamos lá. Observem aí a bússola no livro de vocês. Aqui eu tenho o N. Observem que os pontos cardeais, quando eles são sinalizados tanto na rosa dos ventos como na bússola, eles são sinalizados pela inicial. Então aqui eu já tenho o N, certo? Então está indicando que aqui é o norte. Aqui eu tenho o L de leste. Aqui eu tenho o S de sul. E aqui eu tenho o O de oeste. Certo? Além das iniciais dos pontos cardeais, a gente também pode observar aqui a rosa dos ventos. Certo? Sabemos que o ponto cardeal de cima é o norte, o de baixo é o sul, aqui eu tenho o leste e do lado oposto o oeste. E esses traços aqui que a gente não sinalizou, mas eles são os pontos colaterais. Agora, vamos para a quinta questão. Na quinta questão diz assim: identifique e escreva o nome da figura abaixo. Observem aí que figura é essa. Ela tem os pontos cardeais e os pontos colaterais. Qual é a figura que tem esses 8 pontos? É a rosa dos ventos, não é? Então vamos escrever aqui. Assim, finalizamos a atividade dessa aula. Agora eu vou explicar o praticando. Vocês vão continuar com o livro de Geografia na página 16. E aí a continuação da atividade. Na sexta questão diz assim: observe e em seguida faça um desenho na posição do Sol em relação à sua casa na manhã logo cedo. Então essa questão que vocês vão deixar para fazer amanhã cedinho, quando acordarem. Observem, sai para o quintal ou então para a calçada e observem onde é que está o sol em relação à sua casa. Certo? Eu vou fazer um desenho aqui como um exemplo. Essa aqui é a minha casa. E eu acordei, de manhã o sol estava aqui. Então, vocês vão fazer essa representação de acordo com a posição que o sol estiver na casa de vocês. Na sétima questão diz assim: desenhe o sol na direção leste da árvore e 2 pássaros na direção oeste. Se eu tenho aqui a árvore e eu desenho o sol aqui, então o sol está nascendo, não é? Está pedindo para a gente desenhar o sol na direção leste e 2 pássaros na direção oeste. Então, se aqui é o leste, o oposto vai ser o oeste. E aqui eu vou desenhar 2 pássaros. Caprichem nos desenhos, viu? Vamos lá. Oitava questão diz assim: relacione corretamente. Número 1, leste. Número 2, oeste. E aí na outra coluna diz assim: direção onde o sol se põe. E depois tem assim: direção onde o sol nasce. Lembra que tio Wilma falou que o leste é quando a gente aponta o braço direito para a direção onde o sol nasce. E o oeste é o lado oposto, é onde o sol se põe. Vamos lá, nona questão. Observe a imagem e complete as afirmações abaixo com os pontos cardeais. E aí vocês vão observar que tem um desenho aí. E aqui eu tenho uma igreja. Olha, tem 4 pontos aqui. E aqui tem o meio. Então, esse meio aqui vai servir como se fosse para a gente
se localizar usando o corpo, certo? Então, esse meio vai ser o centro. Então, aqui vocês vão observar se é o leste, oeste, norte e sul. E vão responder as questões. Olha, diz assim na primeira: a igreja está localizada na praça. Olha, aqui nessa imagem também tem o sol nascendo aqui. Então, se o sol está nascendo, eu posso identificar que aqui é o leste, oeste, norte e sul, certo? Então, a igreja é essa aqui, olha, esse ponto aqui. Então, eu posso dizer que ela está localizada na direção norte. E assim vocês vão observar e responder as outras alternativas. Continuando praticando, vocês vão pegar o livro de reforço e abrir na página 77. Vamos lá. Essa atividade. Diz assim, na primeira questão: quem sou eu? Na letra A, sirvo como referência de orientação. Sou. Qual foi o principal ponto de referência que estudamos hoje? Ele é o ponto de referência para os pontos cardeais. O Sol, não é? Na letra B diz assim: representamos direções que podem auxiliar na localização de um espaço ou lugar. Somos os... que foi que a gente estudou hoje? Os pontos cardeais. Segunda questão: marque com um X as alternativas verdadeiras. Então, aí tem 4 alternativas. Vocês vão ler direitinho e vão observar. E vão marcar a correta, certo? As que estão verdadeiras. Terceira questão: complete a cruzadinha com o nome dos instrumentos que servem para orientação. Estudamos hoje que tem a bússola e a rosa dos ventos. Quarta questão: que outro nome recebe o local onde o sol se põe à tarde até desaparecer? Marque o certo. É o poente ou o nascente? Olha, se o sol está se pondo, vai ser o poente. Quinta questão: escreva o nome dos pontos cardeais nos quadrinhos em branco. Olha, deixa eu representar aqui essa questão. Vou apagar essa parte. Essa questão, ela mostra o Sol. Deixa eu só aqui pegar aqui o Sol. Ela mostra o Sol ocupando 3 lugares diferentes no céu. Vamos lá. Aqui é o amanhecer. Aqui é o meio-dia. E aqui é o entardecer. Vamos lá. E aqui eu tenho algumas casas. Só que eu vou pegar aqui uma folhinha para colar esse som. Pronto, é assim que chama o livro de vocês. E embaixo tem 2 espaços. Onde vamos escrever o nome dos pontos cardeais. Olha, se aqui está indicando que o Sol ao amanhecer estava nessa posição, então aqui é a nascente do Sol, né? É onde o Sol nasce. Ao meio-dia ele estava aqui no centro.
E ao entardecer ele estava nessa posição. Então, lembrando os pontos cardeais. O braço direito para onde o sol nasce e o braço esquerdo para onde o sol se põe. Para onde o sol nasce eu tenho o leste, aqui eu teria o norte, aqui o sul e aqui o oeste. Então, quais são os pontos cardeais que eu vou escrever? O sol, ao nascer, temos a direção leste. E ao se pôr, eu tenho a oeste. Certo? E assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Certo? Pratiquem em casa os pontos cardeais, certo? Se localizem em vários ambientes da casa. Vejam o que é que está ao norte, o que é que está ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Tio Wilma só vai colocar aqui as páginas de praticando, certo? Pronto. Aqui estão as páginas de praticando. Como o tio me estava dizendo, pratiquem os pontos cardeais em casa. Fiquem bem e até amanhã. Tchau e um cheiro.